Hoje, nós vamos falar sobre fé. Muitas vezes aqui nesses ensinamentos, acredito que todos os últimos ensinamentos que eu tive a oportunidade de fazer aqui, eu falei sobre fé. Justamente porque esse momento qual nós estamos passando, que é ruim para muitas pessoas, é justamente o momento da nossa prova. É o momento de avaliação final. É tudo ou nada. O que nós estivemos fazendo no início do ano, no ano passado, nos nossos momentos de relativa tranquilidade, era preparação. Porque agora, na dificuldade, e a gente fica sabendo que para muitas pessoas está bastante difícil, agora é que é o momento da gente usar tudo que a gente aprendeu. E é nesse momento que nós temos que nos voltar à prática da fé. A gente tem que pegar essas dicas, caso eu já não tenha pego antes, né? São coisas simples que talvez eu ainda não saiba, e se eu não souber, eu corro o risco da prática não funcionar para mim. Todos os dias a gente vê exemplos de pessoas, a gente ouve, né, falar no Brasil, exemplos de pessoas que através da prática budista conseguiram mudar as suas vidas. Eu não estou falando de nada financeiro, eu estou falando de uma mudança interna. Uma pessoa que conseguiu, mesmo que nada à sua volta tenha se alterado, ela conseguiu enxergar a vida de uma forma diferente, ela conseguiu estabelecer elos positivos, ela conseguiu fazer com que a sua vida fluísse de uma forma melhor, justamente por causa da virtude da sua prática. Mas isso só acontece a partir do momento em que a pessoa realmente acredita naquilo que ela está fazendo. Se em algum momento, por menor que seja, houver dúvida, desconfiança ou incerteza, a fé não vai funcionar. Na verdade, a fé não existe, né? Se houver dúvida, incerteza, desconfiança. Por isso que uma vez que eu me determino, ou que pelo menos eu tenho essa vontade, olha, eu ingressei no budismo, ou eu estou conhecendo o budismo porque eu ouvi dizer que é muito bom e de alguma forma funciona e eu quero que funcione para mim também. Eu quero que o budismo me ajude. Uma vez que eu fiz essa escolha, eu tenho que ter plena convicção, plena certeza daquilo que eu estou fazendo. Cada ensinamento, para mim, tem que ser levado a sério, como se fosse uma lei. Cada vez que eu pronuncio Namu-myoho Renge-kyo, eu tenho que entender que realmente existe uma conexão entre as minhas palavras, entre essa vibração do meu coração e a imagem sagrada que contém todo o Dharma sagrado e a iluminação de Buda. Se eu não conseguir acreditar nisso, mas será que é assim mesmo? Será que é só isso? Funciona desse jeito mesmo? Se houver esse tipo de pensamento e sentimento, não funciona. Realmente não funciona. Então eu preciso, ao longo dos meus dias, da minha prática, lapidar a minha fé. Por isso que nós chamamos de prática da fé. Não é algo que eu recebo uma vez e pronto, está feito. É algo que eu vou aos poucos lapidando. Falei no começo, é nosso momento de avaliação, nosso momento de prova. Lembra da época do colégio, lembra da época do vestibular. A gente passa o ano inteiro se preparando, estudando, revisando, para que na hora da avaliação a gente tire uma boa nota. Isso seja realmente a conclusão do nosso esforço. A fé é isso também. Eu estou aqui o tempo todo, cada dia, ouvindo um ensinamento diferente, tentando mudar o meu coração, a minha forma de pensar, a minha forma de encarar o mundo, confiando naquilo que os mestres nos transmitem, justamente para que no momento de dificuldade eu saiba exatamente o que fazer. E é para isso que os ensinamentos estão aí. Agora, se eu estou levando de uma forma muito displicente, ou não estou acreditando realmente naquilo que está sendo feito, não acredito no Namu-myoho Renge-kyo, não acredito nos ensinamentos, começo a colocar os meus pensamentos acima de tudo, começo a dar mais importância para os meus sentimentos de dúvida, aí realmente não funciona, pode passar o tempo que for. Essa crise vai fazer a gente sofrer muito e nada vai funcionar. Eu posso sair dessa crise mais fortalecido.
e realmente com o sentimento de que eu recebi uma grande bênção, ou então eu posso sofrer mais do que nunca. Cabe a mim fazer essa escolha e me determinar a realmente seguir a prática da fé. É uma historinha. Diz que certa vez um viajante, andando e perdido em seus pensamentos, pensando em seus problemas, na sua vida, nos seus planos, depois de muito andar, ficou cansado, avistou uma grande árvore, tinha uma sombra muito boa, resolveu parar para descansar um pouco. No momento em que ele parou embaixo dessa árvore, ele imaginou, nossa, como eu estou com sede, eu gostaria de ter um pouco de água aqui. No momento em que ele pensou isso, apareceu um copo d'água, como em forma de mágica. Ele não entendeu, mas como ele estava com sede, ele aproveitou. Logo depois disso, ele pensou, nossa, como eu estou com fome, como eu queria que tivesse alguma coisa para comer aqui. Quando ele pensou nisso, apareceu, também em forma de mágica, um prato de comida. Ele também não entendeu, mas ele estava com fome e ele aproveitou. Depois que matou sua sede, matou sua fome, ficou com aquilo na cabeça. Será que cada coisa que eu penso realmente acontece? Se fosse assim, seria maravilhoso se eu tivesse uma grande casa, com um jardim muito bonito, com empregados para fazer todos os serviços. E quando ele pensou nisso, apareceu realmente uma grande casa da mesma forma que ele havia pensado. Ele falou, nossa, só me faltava ter uma bela esposa, companheira, amiga, amável, que pudesse compartilhar essa grande sorte comigo. Quando ele pensou isso, apareceu realmente uma bela esposa na frente dele. Mas foi aí que ele pensou, será que é isso mesmo? Eu nunca que tive uma sorte dessa, isso não pode estar acontecendo comigo. E no momento em que ele pensou que isso não poderia estar acontecendo, realmente tudo isso desapareceu da mesma forma que apareceu. Muitas vezes nós também agimos dessa mesma forma. A gente recebe o ensinamento, a gente recebe a prática, que não é uma prática difícil. Claro que se esforçar sempre é difícil, mas pronunciar o Namo Myoho Renge Kyo, qualquer pessoa pode fazer. Assistir os cultos online, ouvir os discursos, os ensinamentos, tentar de alguma forma colocar isso em prática, não é tão difícil assim. Mas às vezes a gente cai nessa dúvida. Mas será que é só isso mesmo? Só pronunciar o Namo Myoho Renge Kyo e aí? Não pode ser só isso. Não pode ser tão fácil assim. Não deve funcionar. E aí realmente não funciona. Tá? Da mesma forma que a gente imagina, acredita, as coisas acontecem. Se imagina e acredita o contrário, também pode acontecer. Então, uma vez que nós nos determinamos que nós queremos que o budismo nos ajude, então nós devemos seguir o caminho da fé. E a fé é justamente acreditar, praticar, orar, sem nenhum pingo de dúvida sequer. Porque é justamente essa dúvida, essa hesitação que faz com que a gente perca toda a virtude que a gente vem acumulando. E é essa virtude que a gente precisa, mais precisa, nesse momento no qual nós estamos enfrentando. Então vamos, através da fé, enfrentar nossas dificuldades, não tenha dúvida nenhuma. É só praticar o Namo Myoho Renge Kyo a qualquer momento que vai funcionar. Provas disso não faltam. Nós não estaríamos aqui se isso fosse mentira. Então, acredite, quando você também puder comprovar isso na prática, será mais fácil ainda. Mas, por enquanto, pelo menos acredite, sem nenhuma dúvida, que vai dar certo. É isso que nos transmite o ensinamento de hoje. Vamos ler o ensinamento do grande mestre Nissen Shonin? Na coletânea de versos, página 46, o verso de número 186. Pensando por qual razão a minha fé não desperta, percebo que a incerteza é que está bloqueando. Pensando por qual razão a minha fé não desperta, percebo que a incerteza é que está bloqueando. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu.